Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen, sejam bem-vindos ao Certamente. Vocês estão no conteúdo de cinemática e agora eu vou ensinar para vocês diagramas do movimento uniforme. Certamente. Existem diversas maneiras da gente representar o deslocamento em função do tempo. Vamos entender melhor. Uma das formas de fazer essa representação é através do diagrama deslocamento versus tempo. Como a função horária do movimento uniforme se trata de uma função de primeiro grau, o diagrama, o gráfico dessa função, será representado dessa maneira, por uma reta cuja inclinação terá o valor da velocidade. Agora, através disso aqui, a gente pode extrair algumas informações importantes. Por exemplo, aqui nós temos uma função crescente. Se nós temos uma função crescente, isso se trata de um movimento progressivo. Já no caso desse gráfico, a gente vê uma reta de uma função decrescente, ou seja, isso se trata de um movimento retrógrado. Nós também podemos extrair outras informações importantes de gráficos, né? Vamos entender através de um exemplo. Então aqui eu trouxe um gráfico de um movimento retrógrado para a gente descobrir a velocidade do móvel diante das informações que nós vamos encontrar nesse gráfico em relação à variação da posição desse móvel em um certo intervalo de tempo. Então, primeiramente, vamos analisar. Em um tempo zero, esse móvel se encontrava na posição 40 metros. Quando esse tempo variou em um segundo, esse móvel já se encontrava na posição 10 metros. Quando o tempo variou mais um segundo, ou seja, 2 segundos desde o início do percurso, ele já se encontrava em uma posição de menos 20 metros. Agora vamos entender como a gente acha a velocidade diante dessas informações. Então a função horária é assim, né? S é igual a S0 mais V vezes T. Beleza. Então, S menos S0 é igual a V vezes T. E isso aqui a gente tem a posição final e nós temos também a posição inicial. Qual foi a posição final disso aqui? Foi menos 20, certo? E menos a posição inicial, qual que era? 40. Nós temos uma velocidade negativa, né? Porque a gente percebe aqui uma função decrescente. Então, menos V vezes a variação do tempo, que foi de 2 segundos. Então, menos 60 é igual a menos 2V. Então, aqui eu posso tornar os dois positivos, multiplicando isso aqui tudo por menos 1, então 60 é igual a 2V. Então, a velocidade vai ser 60 dividido por 2. Então, a velocidade desse móvel será de 30 metros por segundo. Entenderam? Então, agora, que a gente conseguiu resolver esse exemplo, vamos ver como seria uma questão, como seria um exercício disso. Então, segue o enunciado na tela. Para solucionar esse tipo de questão, primeiro nós temos que descobrir a velocidade com que esse móvel se desloca. E a gente consegue descobrir a velocidade colocando na equação horária do movimento uniforme as informações que a gente tem e que a gente observou no gráfico. Então, de acordo com o gráfico, a posição final, depois de 2 segundos desse corpo, foi de menos 20 metros. E a posição inicial desse corpo era de menos 30 metros. Então, a partir disso, nós podemos descobrir a velocidade. Vamos só lembrar a equação horária. S é igual a S0 mais V vezes T. S a gente tem que é menos 20. S0 a gente tem que é menos 30, mais a velocidade, que é o que a gente quer descobrir, e o tempo, que é 2. Então, vamos lá. Menos 20 com mais 30, 10, é igual a 2V. Então, velocidade aqui vai ser 10 dividido por 2, ou seja,
5 metros por segundo. Então, esse corpo se desloca a uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Agora, nós vamos tentar descobrir qual que é, o instante em que ele estava na posição mais 20 metros. E aí a gente sabe, então, nesse caso, que a posição final será mais 20 metros. E a posição inicial, nesse caso, continuará sendo menos 30 metros. Beleza. A velocidade nós temos que é 5 metros por segundo. E o que o exercício quer da gente? O instante, ou seja, o intervalo de tempo. Então, agora vamos colocar esses dados na equação horária. Então, 20 é igual a menos 30 mais 5 vezes t. Então, 20 com mais 30, 50, é igual a 5t. Então, o meu instante será 50 dividido por 5, ou seja, 10 segundos. Então, após 10 segundos, esse corpo a uma velocidade constante, uma velocidade média constante de 5 metros por segundo, chegará à posição mais 20 metros. Então é isso, gente. Essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com os amigos, para que a gente possa desfazer o maior número possível de dúvidas. Muito obrigada!